Então, agora, nós vamos voltar para o nosso método simplex. Eu vou fazer uma revisão, vou fazer um problema agora. Na aula passada, eu apliquei o método simplex com vocês e resolvemos um problema com duas variáveis de decisão, x1 e x2. E aí, sempre tem um engraçadinho que fala, né? Ah, professor, para ter essa trabalheira toda, eu preferia fazer achar a solução ótima a partir da solução gráfica, né? Lá com as retas e não ia ter essa trabalheira toda aí do método simplex. Mas eu já comentei que o grande problema da solução gráfica, solução gráfica para um problema de programação linear, é que ela só funciona para problemas com duas variáveis de decisão, né? Então, assim, na prática, ela é uma ferramenta meramente didática, para que vocês possam entender o que é uma solução ótima, né? Porque na prática ela não resolve praticamente problema nenhum, problema real, né? Eu mostrei para vocês o TCC que eu orientei do Leonardo da Costa Marta, foram 26 variáveis de decisão. O TCC que eu orientei da Isis também, numa fábrica de lingerie, foram 17 variáveis de decisão, se eu não me engano. 17 variáveis de decisão com 69 restrições técnicas. Então, quer dizer, na prática, você nunca vai ver um problema só com duas variáveis de decisão, né? Então, é daí que vem a força do método simplex. Acha a solução para um problema com qualquer número de variáveis de decisão. Então, vamos lá, vamos dar uma relembrada no método, então. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então vamos voltar aqui para o nosso método simplex. Se alguém não entender, abre o áudio e pergunta, porque eu não estou vendo o chat, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso método simplex. Então, nós temos lá. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho o seguinte problema. Maximizar z igual a 7x1 mais 3x2 mais 2x3. Né? Sujeito a 5x1 mais 2x2 mais 2x3 menor ou igual a 9. 2x1 mais x2 mais 2x3 menor ou igual a 8. E x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, e x3 maior ou igual a 0. Tá? Então, observem que aí já não dava mais para utilizar a solução gráfica, né? Porque aí nós já não estamos mais no R2, estamos no R3. Então, como eu falei para vocês, imagina o problema lá da Isis, né, que tinha x1, x2, x3 até x17.
E aqui, essas aqui são as restrições técnicas. Então, esse problema que nós estamos fazendo tem duas restrições técnicas. O problema da ISIS tinha 69. Então, imagina um problema com 69 restrições técnicas. Não tem jeito, só o simplex mesmo. Então, vamos lá. Então, relembrando, né? Nós vimos na penúltima aula. Então, o primeiro passo qual é? Então, o primeiro passo é introduzir as variáveis de folga. O excesso, né? Se for o caso. São as variáveis artificiais. As variáveis de folga. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu vou pegar lá, então, a minha equação, o z, né? Eu vou pegar isso aqui, 7x1 mais 3x2 mais 2x3, e vou puxar tudo para o primeiro membro, né? Então, vai ficar... Então, vai ficar z menos 7x1 menos 3x2 menos 2x3 igual a zero. Né? E aí, aquela minha primeira equação vai ficar 5x1 mais 2x2 mais 2x3. Isso era o que eu já tinha lá nela, né? Ó, tá aqui, ó, 5x1 mais 2x2 mais 2x3. Se é menor ou igual a 9, então é porque está faltando eu somar alguma coisa aqui para que esse menor ou igual se torne igual, né? Então, eu vou adicionar aqui a minha primeira variável de folga, o x4. Então, ó, mais x4 e aí o menor ou igual passa a ser igual. Né? E aí vou fazer a mesma coisa com a outra equação. Vai ficar 2x1 mais x2 mais 2x3. E aí está menor ou igual a 8, né? Então, vou acrescentar outra variável de folga, que não é o x4, agora é o x5. Ah, ali ficou, botei 0 sem querer, né? Não é 0 não, aqui é 9. Aqui é 9. Igual a 9. E errar o problema todo. Se errar um númerozinho, vai tudo para a vala. E aqui é x5 igual a 8. Aí você fala assim, pô, professor, mas por que esse papo, né, de acrescentar variável para virar igual, z menos 7x menos 3x2? É porque, na verdade, nós estamos pegando aqui, né, essa igualdade e essas desigualdades e estamos trabalhando para transformar isso num sistema de equações. Aquele mesmo sistema que a gente aprende lá, né, na quinta série, sexta série, aquele sisteminha de equações com 3 variáveis, 2 variáveis, é o mesmo sistema. Né? E aquela jogada que a gente faz do pivoteamento, transforma em 1, multiplica e soma com a linha de baixo. Aquilo nós aprendemos também no ensino médio, se chama escalonamento de sistemas lineares. Então é isso. Tudo no simplex não passa de um grande escalonamento de sistemas lineares. Né? Mas vamos lá. Então, vencido o primeiro passo, eu vou para o segundo passo, não sei se vocês lembram. Segundo passo, que é
montar o Tableau Simplex. Tableau Simplex. Montar o Tableau Simplex, né? Então, vamos lá montar o Tableau Simplex. Como é que a gente monta? Então, a gente monta assim. Então, fica aqui. Deixa eu ver se eu peguei o jeito de usar aquelas retinhas. Vou botar uma aqui. Esse aí vai ter 5, né? Então, espera aí. Cinco variáveis. Vamos lá. Então, eu vou ter aqui em cima, ó, as 5 variáveis, x1, x2, x3. Podia distribuir mais, né? Fiz apertadinho ali. Deixa eu dar uma distribuída melhor. x1, x2, x3, x4 e x5. Aqui entram as duas variáveis de folga, que na verdade não é quem eu quero. Eu quero x1, x2 e x3. Eu não quero x4 e x5. Então, vou botar aqui, ó, x4 e x5. Tá? Aqui embaixo eu vou colocar o z. Tá? E aqui é o b. É o valor numérico, lá o termo independente. Então, vai ficar 5, 2... Olha lá o sisteminha, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. 5, 2, 2, 1, 0 e 9. Né? Vou botar aqui 2, 1, que é um que eu multiplico x4. 1. Cadê o x5 aqui? Não tem, né? Se não tem é porque é 0. 0. E aí o valor de B é 9. O outro, 2, 1, 2, x4 não tem, então é 0, e x5 é 1, e aqui é 8. Tá? E aí aqui o z, menos 7, menos 3, menos 2, 0 e 0. Né? Então, esse foi o segundo passo. E aí, o que nós fizemos? Agora, vem qual passo? Vem o terceiro passo, que é o teste da razão. Né? Eu fiz aqui do lado, né? Vou botar aqui, ó. Terceiro passo. É o teste da razão. Como é que é o teste da razão? Então, vou fazer o seguinte. Nós falamos na última aula. Né? Eu vou pegar a coluna correspondente ao valor mais negativo aqui no Z. Quem é o cara mais negativo? Mais negativo é a coluna do menos 7, né? Então, é essa aqui que eu vou pegar. Então, essa coluna aqui é o que nós chamamos de coluna de trabalho. Coluna de trabalho. Tá? E aí eu vou fazer agora o teste da razão. Eu vou dividir esse valor aqui pelo termo correspondente lá na coluna de trabalho, na mesma linha.
Então, vou dividir o 9 por 5. Então, aqui, ó, vai ficar 9 dividido por 5, que dá 1,8. Né? E aqui, 8 dividido por 2. Né? Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. E aí, quem que eu vou pegar? Quem é que me diz a linha que será selecionada para ter o pivô? É onde der o menor valor. Então, como aqui no teste da razão, né? 9 dividido por 5 deu 1,8, é o menor valor. 1,8 é menor do que 4. Então, o pivô está nessa linha, que dá o menor valor. Então, o nosso pivô é o 5. Então, o teste da razão, ele serve para quê? Ele serve para identificar o elemento pivô. Serve para identificar o elemento pivô. Deu menor resultado 4 e 1,8, menor é 1,8. Então, eu sigo a linha, o pivô está lá na coluna de trabalho. É o 5. Né? Aí, beleza, esse foi o terceiro passo. Agora vem o quarto passo. Qual é o quarto passo? Eu vou transformar o pivô em 1. Né? Não sei se vocês lembram que nós comentamos isso. Eu vou transformar o pivô em 1. Então, vou botar aqui, ó, quarto passo. Vou botar aqui, ó, transformação do pivô em 1. Como é que eu consigo isso? É só eu dividir a linha toda do pivô pelo mesmo valor, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma equação. E quando eu divido uma equação toda pelo mesmo valor, eu não altero a igualdade. Eu posso fazer isso, né? A álgebra, ela permite que eu faça isso. Então, vou colocar aqui o tabuleau de novo. Vou botar aqui o tabuleau, né? Então, aqui vai ficar x1, x2, x3, x4, x5. Na verdade, aí o que acontece? Então, aqui, se o 5 é o pivô, eu vou dividir essa linha toda, eu vou dividir a primeira linha toda por 5. Todo mundo, né? Todo mundo aqui dessa linha. Se tu tem uma equação, se você quiser dividir, você pode dividir, mas tem que ser ela toda, né? Não pode ficar ninguém de fora. Então, beleza. Então eu vou lá, dividindo por 5, como é que vai ficar? Aí, lembrando que eu tenho essa coluna que é a de trabalho. Então, quer dizer que o x1 vai entrar na base de solução. E o teste da razão me deu que essa linha aqui é a linha do pivô. Então, o x4 sai da base de solução. O x4 sai e o x1 entra no lugar dele. Quer dizer, nós estamos caminhando para encontrar a solução ótima. O x1 entrou no lugar dele e o x5 continua lá onde ele está.
E aí eu vou dividir todo mundo por 5. Então, o pivô vai virar 1. Aqui vai dar 2/5. Aqui, por 5, 2/5. Aqui, 1/5. Aqui, 0. E aqui, 9/5. Né? E os outros eu só repito. 2, 1, 2, 0, 1, 8. Menos 7, menos 3, menos 2, 0 e 0. Reparem que eu não fiz nada ainda. Tão somente eu transformei o pivô em 1. Eu dividi a primeira equação toda por 5. Só isso. Né? Agora que eu vou começar os cálculos, né? Qual é a regra? A regra é o seguinte: eu tenho que pegar e zerar todos os elementos da coluna do pivô. Então, tem que dar um jeito de zerar esse 2 e tem que dar um jeito de zerar esse menos 7. Né? Então, vamos zerar. Seria o quinto passo, né? Seria zerar, deixa eu botar aqui. Eu gosto de colocar bem explicadinho para ficar fácil de estudar. Então, vou botar aqui, ó, quinto passo. Zerar todos os elementos da coluna do pivô. Então, vamos lá. Então, vou montar outro tabuleiro aqui. Vamos montar outro tabuleiro. E vamos ver o que acontece. Então, vou colocar aqui x1, x2, x3, x4, x5. E ali x1 e x5. Então, a linha do pivô eu repito. Então, vai ficar 1, 2/5, 2/5, 1/5, 0 e 9/5, né? 9/5. Então, beleza. Agora, então, deixa eu botar aqui em azul agora. Então, agora eu preciso zerar esse 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira linha toda por menos 2 e vou somar com a linha de baixo. Porque aí, por isso que é importante converter o pivô para 1. Isso dá um trabalhinho no primeiro momento, é um cálculo a mais que a gente tem que fazer, né? Dividir a linha toda do pivô por 5 para transformar em 1. Mas aí ele facilita a nossa vida, porque para 1 cortar o 2 fica fácil. Eu sei que eu tenho que multiplicar o 1 por menos 2. Né? Imagina se tivesse o 5 aqui. Aí eu ia ter que pensar, né? Pô, peraí, eu tenho o número 5 e eu tenho que multiplicar o 5 por um determinado valor
tal que o 5 consiga cortar o 2. Quer dizer, daria um trabalhinho maior, né? Um trabalhinho cognitivo aí. Tá, tudo bem. 5 para cortar o 2, eu teria que multiplicar por menos 2/5. 5 vezes menos 2/5 vai dar menos 2. O 2 vai zerar. Mas é muito mais fácil, né, eu observar o 1. Quanto que eu tenho que multiplicar o 1 para poder cortar com 2? Bem, então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Somou com 2. Vou botar aqui preto. Deixa eu ver aqui. Opa. Ih, meu Deus. Tá aqui. Então, somou com 2, zerou aqui, né? É o que eu queria zerar mesmo. Aí, menos 2 vezes 2/5 dá menos 4/5. E aí, aqui, ó, menos 2 vezes 2/5 dá menos 4/5. Menos 4/5 mais 1 dá 1/5. Vou botar 1/5 aqui. Tá? Menos 2 vezes 2/5 dá menos 4/5. Menos 4/5 mais 2 dá 6/5, né? Vamos fazer aqui no rascunho aqui, ó. Menos 4/5 mais 2, né? Então, 5 vezes 2, 10. 10, 4, 6. 6/5. Então, vou botar aqui, ó, 6/5. Depois, menos 2 vezes 1/5 dá menos 2/5. Menos 2/5 somou com 0, menos 2/5. E menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. E aqui, menos 2 vezes 9, menos 18/5, né? Menos 18/5 mais 8 dá 5 vezes 8, 40. 40 menos 18, 22. 22/5. Vou botar aqui, 22/5. Acabou? Não, né? Agora a gente precisa zerar esse menos 7. Quanto é que eu tenho que multiplicar esse 1 para zerar o menos 7? Vou multiplicar esse menos 1, esse 1 por 7, né? E aí vou somar com a linha aqui de baixo. Ó. Vou multiplicar essa linha toda por 7 e somar com a linha do Z, né? Então, 7 vezes 1, 7. Com menos 7, zerou. Então, já vou colocar aqui 0. Depois, 7 vezes 2/5 dá 14/5. 14/5. Está aqui. 7. Peraí. Peraí que eu me perdi. 7 vezes 1, 7. Com menos 7, zerou. Ok. 7 vezes 2/5, 14/5. 14/5 com menos 3, né? Estou somando com essa linha de baixo. Então, dá menos 15, menos 1/5. Então, vou botar menos 1/5 lá. 14/5, aqui menos 1/5. Depois, 7 vezes 2/5, 14/5 de novo. Tá? 14/5 menos 2 dá menos 10, dá 4/5. Então, vou botar lá 4/5.
Depois, 7 vezes 1/5 dá 7/5. 7/5, né? 7 vezes 1/5, 7/5. Com 0 dá 7/5. E 7 vezes 0, 0. 0 com 0, 0. E aqui, 7 vezes 9/5, 9 vezes 7 dá 63. 63/5, né? E aqui não tem nada, é 63/5 mesmo. 63/5. Beleza. Pronto. Concluímos a primeira iteração do método simplex. Iteração vem de repetir, né? Um processo que se repete, é uma iteração. Aí eu pergunto para vocês, acabou o método simplex? Resolvemos o problema? Chegamos à solução ótima? Não, né? Não chegamos por quê? Porque eu tenho que olhar ali aqui a linha do Z e ver se ainda há algum elemento negativo. Se houver algum elemento negativo, então é porque nós não chegamos na solução ótima. Né? Então temos que continuar. Temos que fazer mais uma iteração para ver o que acontece. Então vamos lá. Então, já que não chegamos na solução ótima, não chegamos por quê? Não chegamos porque temos esse valor negativo aqui, menos 1/5, que me indica que não estamos na solução ótima ainda. Então, novamente, começa tudo de novo. Vou pegar o elemento mais negativo na linha do Z. Quem é? É o menos 1/5. Então, eu vou lá. Então, vai ser essa coluna aqui. Essa coluna aqui é a coluna de trabalho. Eu vou repetir os 5 passos novamente. Tudo de novo. Então, essa é a coluna de trabalho. Aí eu vou fazer o teste da razão. Teste da razão. Então, vai ficar 9/5 dividido por 2/5. Tá? Então, vai dar 9/5 vezes 5 sobre 2. Morreu, morreu. Dá 9/2, que é 4,5. E aqui? Aqui vai dar 22/5 dividido por 1/5. Então, vai dar 22/5 vezes 5 sobre 1. Morreu, morreu. 22. Tá? E aí, quem é o menor? O menor é o 4,5. Esse é o menor. Então, isso aqui me indica quem é a linha do pivô. Então, a linha do pivô é essa linha aqui, ó. Essa é a linha do pivô, me indicando que o pivô é o 2/5. Tá? Então, como é que eu vou fazer? O que a gente tem que fazer agora? O pivô tem que virar 1, né? O pivô tem que virar 1. O 2/5 tem que virar 1. Como é que eu faço para 2/5 virar 1? É só eu dividir por ele mesmo, né? Se eu dividir essa linha toda aqui, se eu dividir essa linha toda por 2/5, todo mundo, esse 2/5 vira 1, né? Ele dividido por ele mesmo dá 1. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vou reescrever esse tablô. Vou fazer conta nenhuma, só vou reescrever dividindo essa primeira linha toda por 2/5. Então, vamos lá. Por isso que, normalmente, o método simplex é o terror dos cursos de engenharia de produção. Uma das matérias mais temidas é a pior.
mas é uma bobagem, porque se você entender, você consegue resolver numa boa, né? E pelo contrário, ela não tem que ser temida, ela tem que ser adorada, né? Conta não pode fazer conta não pode assustar um engenheiro. Isso não tem o menor cabimento. Então vamos lá. Então eu vou pegar aquele tablô e vou reescrevê-lo aqui, só que dividindo aquela primeira linha por 2/5. Então vou botar aqui, vamos lá. Então x1, x2, x3, x4, x5. Quando eu dividir todo mundo por 2/5, né? Observa o seguinte. Aqui vai ficar 5/2. Aqui 2/5 dividido por 2/5 vai dar 1, que é o que eu queria. Aqui vai dar 1 também. Aqui vai dar 1/2. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar 9/2. Repara. Bem, e as outras eu só vou repetir. Então, essa jogada que eu fiz foi só para transformar o pivô, que é esse cara aqui, em 1. O resto eu só vou repetir. Então, 0, 1/5, 6/5, menos 2/5, 1 e 22/5. E aqui embaixo, 0, menos 1/5, 4/5, 7/5, 0 e 63/5. Né? E aqui, observa, essa aqui é a coluna do pivô, né? Como o pivô é esse elemento aqui, o 1, que está na coluna do x2, o x1 que estava aqui na base da solução, o x1 sai e o x2 entra no lugar dele. E aqui continua o x5. Tá? Porque o novo pivô vem da coluna de x2, quer dizer que o x2 entrou para a nova base da solução. Agora, novamente, eu tenho que zerar todo mundo. Tem que zerar todo mundo da coluna do pivô. Tá? Então, vamos fazer essa conta de novo. Então, vamos lá. Então, deixa eu botar aqui em azul. Então, eu quero cortar esse 1/5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha por menos 1/5 e vou somar com essa linha aqui. Então, vamos fazer um novo tablô aqui embaixo. Então, vou repetir a coluna do pivô, né? Peraí, vou repetir a linha do pivô. x1, x2, x3, x4, x5. Então, aqui, 5/2, 1, 1, meio, 0
9,5. Né? E agora eu vou começar, ó. Aí aqui, x2 e aqui x5. Então, vou lá, menos 1/5 vezes 5/2, né? Vai cortar 5 com 5, vai dar... Peraí, deixa eu ver, acho que eu anotei alguma coisa errada, peraí. 5/2, 1... Peraí. Fazendo errado aqui. Então, menos 1... Vou fazer um rascunho aqui, peraí. Menos 1/5. Vou botar aqui. Vezes 5/2. Corta aqui 5 com 5, dá menos 1/2, né? Eu estou multiplicando esse menos 1/2. Menos 1/2 com 0 dá menos 1/2. Vou colocar ele aqui, ó. Estou fazendo bem organizado e bem devagar para que vocês consigam entender. Depois, menos 1/5 vezes 1 dá menos 1/5. Somou com 1/5, zerou. É o que eu queria. Eu queria zerar esse elemento. Depois, menos 1/5 vezes 1 dá menos 1/5. Menos 1/5 com 6/5 dá 5/5. 5/5 é 1. Então, vou colocar aqui 1. Tá? Menos 1/5 vezes 1/2 dá menos 1/10. Menos 1/10 menos 2/5 dá quanto? Dá menos meio, se eu não me engano, né? Vamos ver. Menos 1/5 vezes 1/2 dá menos 1/10. Menos 1/10 com menos 2/5, multiplica por 2 aqui, né? Vai dar menos 1/10 menos 4/10. Dá menos 5/10, que é menos meio, olha lá. Né? Então, vou colocar aqui menos meio. Depois, menos 1/5 vezes 0, 0 com 1 dá 1. E menos 1/5 vezes 9/2 dá menos 9/10. Vamos fazer um rascunho aqui. Menos 9/10. Menos 9/10 mais 22/5. O MMC é 10, né? Que aqui dá 2, aqui dá 1. Então, dá menos 9 mais 44. 44 menos 9 é 34, 35 décimos. Divide por 5 dá 7/2. Né? Então, aqui 7/2. Beleza. Agora eu preciso zerar esse menos 1/5. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar essa linha toda por 1/5. Com a última linha. Tá? Então, 1/5 vezes 5 corta 5, fica 1/2. Então, aqui embaixo, 1/2. Depois, 1/5 vezes 1 dá 1/5. Com menos 1/5, zerou. É o que eu queria.
1 quinto vezes 1, 1 quinto. 1 quinto com 4 quintos, 5 quintos, dá 1. 1 quinto com 1 meio, dá 1 décimo. 1 décimo com 7 quintos, então vamos colocar aqui, 1 décimo mais 7 quintos, o MMC é 10, aqui dá 1, aqui dá 2, vai dar 1 mais 2 vezes 7, 14. Então dá 15 décimos, divide por 5, 15 décimos, 3 meios. Né? Então vou colocar aqui 3 meios. Depois, 1 quinto vezes 0, 0. Com 0, zerou. Depois, 1 quinto vezes 9 meios, dá 9 décimos. 9 décimos com 63 quintos, dá, o MMC é 10, por 5 dá 2, 27 meios. Beleza. Então, acabou aí. Terminamos a segunda iteração. E agora vem o momento de suspense, né? Chegamos à solução ótima ou não chegamos? Essa é a pergunta, né? Chegamos ou não chegamos? E aí, o que vocês acham? Chegamos ou não chegamos? Chegamos, né? Chegamos à solução ótima. Por que nós chegamos? Porque não tem mais nenhum elemento negativo aqui na linha do Z. Então, chegamos à solução ótima, né? Então, vou botar aqui, ó. Então, como não há elementos negativos na linha do Z, então chegamos na solução ótima. E aí você vai falar, mas e aí, professor, qual é a solução ótima? A solução ótima é o seguinte, ó. Na verdade, você vai ver o seguinte, ó. O x2 está aqui. O x2 eu achei o valor dele, ó, é 9 meios. Então, vou botar aqui, ó, x2 asterisco, 9 meios. Tá? E aí você não vê, isso aqui é a base, né, das soluções. Você olha aqui e não vê nem o x1 e nem o x3 aqui. Né? Porque, na verdade, x4 e x5 não existem. Eles são variáveis artificiais que nós criamos. Está aqui, ó, x4 e x5. Eles não me interessam. Os que me interessam são x1, x2 e x3. Então, quer dizer, olhando aqui, eu só tenho o x2. Cadê o x1 e o x3? Eles não aparecem aqui. Então, se eles não aparecem aqui, é porque eles são zero. Eu não preciso produzir essas duas peças. A x2 eu preciso produzir 9 meios, né? Que é 4,5. E x1 e x3, como não aparece aqui na base de soluções, vou botar aqui. Cadê? Cadê o x1 e cadê o x3? Não aparece aqui na base de soluções.
então é porque eles são iguais a zero. Então, x1 Então, x1 asterisco é igual a zero e x3 asterisco é igual a zero. E o z asterisco é igual a quanto? A solução ótima, a solução máxima é 27 meios. Então, o z asterisco é igual a 27 meios. Essa é a solução ótima desse problema. Então, observe. Então, isso é a solução ótima desse problema. Então, não existe nenhum outro valor lá no... Né? Não existe nenhum outro valor para x1, x2 e x3 que atendam... O que essa solução ela quer me dizer? Que não existe nenhum outro valor que atenda a essas duas restrições ao mesmo tempo e que maximiza essa função z aqui. Essa é a única combinação de valores x1, 0, x3, 0, x1, 0, x2, 9,5 e x3, 0, que atende a essas duas restrições e, ao mesmo tempo, faz com que esse z seja o valor máximo. Né? E aí nós resolvemos o nosso método simplex. Tá? Eu vou salvar isso aqui e vou mandar para vocês. Deixa eu botar aqui, peraí, arquivo, salvar. Hoje é dia 4 de junho. Eu vou salvar aqui para mandar para vocês. 4 de junho. Pronto. Então tá aí. Então deixa eu voltar lá para nossa tela. E aí, dúvidas? Deu para entender ou não? Tudo bem? Então, beleza. Bem, então fizemos aí mais um problema. Então, pelo avançado da hora, nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem, tem que ver umas 5 vezes o vídeo. Não, né, é mais ou menos isso mesmo, né? É o que eu sempre falo, né? A repetição leva à perfeição. Então, precisa exercitar. De tanto você fazer, você começa a entender o método e começa a achar ele fácil. É igual quando a gente estava lá no 9º ano, né, na 8ª série. Pô, quando deu fórmula de Bhaskara, a gente achava uma coisa do outro mundo, né? Caramba, d² menos 4ac, nunca vou aprender isso. Era o terror dos jovens lá de 13, 14 anos, né? Hoje a gente acha uma moleza, né? Então é a mesma coisa, só praticar. Mas o que eu sempre falo, mais importante do que decorar a mecânica do método simplex,
muito mais importante do que isso é você entender o poder dele e entender para que ele serve. Né? O método Simplex é uma das ferramentas mais poderosas da engenharia de produção. Então, de maneira nenhuma, o engenheiro de produção pode se formar sem dominar completamente o método Simplex. É uma ferramenta importantíssima e uma das mais poderosas. Porque, se você for parar para pensar, as restrições, essas inequações, que são as restrições, elas representam justamente o que o engenheiro de produção trabalha todo dia. Nós trabalhamos com restrições. Nós temos restrições de toda ordem. Temos restrições de mão de obra. Você não tem uma capacidade de mão de obra infinita. Você tem restrição de material, você tem restrição de espaço, restrição de dinheiro. Então, a gente trabalha com um monte de restrição o tempo todo. Cada restrição dessa vira uma inequação. Né? E o que nós temos é aquele papo que eu falo com vocês sempre no início do curso sobre visão sistêmica. Na verdade, né, tudo que a gente vive numa organização é um grande problemão de programação matemática. Isso que a gente está tendo aula. Porque você tem várias restrições, mão de obra, máquina, dinheiro, matéria-prima. Você tem várias restrições que você precisa atender a todas elas. Não adianta você querer 30 funcionários. Não adianta você querer 30, você só tem 25. Não adianta você programar uma produção que precisa de 30 funcionários se você só tem 25. Você vai programar e a produção não vai sair. Você precisa de 30, só tem 25. Então, o grande lance do engenheiro de produção é esse: você tem que atender a todas as restrições da sua organização e fazer com que aquela produção alcance o seu valor máximo. Você tem que maximizar o retorno da tua produção de acordo com a matéria-prima, a mão de obra, os recursos que você tem. Então, a nossa vida, se você parar para pensar, é um grande problema de programação, né? Seja linear, inteira, mista, seja o que for. A gente faz isso o tempo todo, né? A gente lida com restrições e sempre queremos maximizar o nosso retorno, né? Então, por isso que eu acho que o método é tão importante para vocês. Então, na semana que vem, nós veremos. Eu vou dar um problema de minimização, nós resolveremos um problema de minimização e depois vamos aprender a mexer num software e vamos fazer vários exercícios desse software para chegar à solução ótima de um problema. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? A citação é o seguinte, bem lembrado, eu gravei um vídeo, deixa eu achar aqui, peraí. Eu vou mandar o link para vocês, eu gravei um vídeo no YouTube, onde eu expliquei passo a passo essa história de como se fazia as citações e as referências. Então, eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo, tá? É só assistir, ali eu monto uma por uma, bem desse meu jeito, né? Bem tranquilo. É só dar uma olhada lá. Eu vou mandar o link para vocês agora, tá? Tá bom, então. Então, até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus.